E hoje eu trouxe para vocês a entrevista que a nossa repórter especial, Fabiana Velar, fez com a Rita Knop. A Rita é coautora do livro Segredos do Sucesso, que foi lançado aqui em Lisboa, no Hotel Ritz. E vale lembrar que agora, dia 31 de maio, este mesmo livro será lançado no Shopping Guatemi, na Livraria Cultura, em São Paulo. Vale a pena, assistam. Olá, hoje estamos aqui com a Rita Knop, que é uma das coautoras do livro Segredos do Sucesso. Aqui em Lisboa, no Ritz Lisboa, está tendo o lançamento desse livro incrível. E nós estamos diretamente para o Agenda Viva, tendo essa entrevista com a Rita. Vamos lá, olha só, o primeiro volume, o que eu percebi? Que a gente teve 105 CEOs, que foi até um recorde homologado. Nós já estamos agora tendo você como coautora mais de diferente que instigue a gente a continuar nesse sucesso com esses volumes todos. Olha, na minha opinião, quando você dedica a sua história e, na verdade, a sua carreira para compartilhar com todos através de uma obra-prima, é uma grande honra, né? Então, eu acredito que todos esses autores que passaram por aí, eles se esforçaram, porque o processo de escrever um livro é um processo transformador, é desafiante internamente, porque muitas vezes, como executivo, a gente não pensa e não para contar nossas próprias histórias. Então, quando você faz um exercício desse e transfere a sua carreira para algumas páginas e observa que a maioria dos executivos tem muitas coisas em comum, então é uma honra muito grande saber que esse grupo é um grupo seleto que está aqui para compartilhar essas histórias, né, com todos os outros executivos e também com as novas gerações que estão chegando e terão a oportunidade de saber como essas histórias foram escritas, né? Verdade. E olha só, vi no seu Facebook que você escreveu há pouco tempo, até falando sobre o lançamento do livro, que com 16 anos você escreveu o seu livro, mas não pôde, de certa forma, publicá-lo. E que há quase 30 anos depois é que isso se realizou. O que você pode deixar para a gente, como aí para essas futuras gerações de novos empreendedores, de novos CEOs que estão aí para nascer? Eu acho que assim, não desistir dos sonhos e tempo são coisas que estão diretamente ligadas. O que você pode deixar para a gente sobre essa sua experiência, inclusive, né, do seu livro? Olha, se eu posso definir esse momento com uma palavra, chama emoção. Porque, na verdade, eu escrevi esse livro aos 16 anos de idade e acabou que a minha história, a minha dedicação, eu sempre tive que trabalhar. Eu fiz um curso de engenharia elétrica trabalhando, então acabou que aquelas escritas ficaram guardadas. E ficaram guardadas durante 30 anos. Eu nem me lembrava que eu tinha escrito aquele livro. Até que nesse processo de resgate, de reescrever essa história agora, nós fomos procurar algumas fotos. E pela minha própria história eu tenho pouquíssimas fotos, né? Eu tenho uma foto aos 6 meses, uma aos 3 anos, aos 7 e aos 15. Então quando eu fui buscar nesse baú de fotografias, encontrei um livro de capa xadrez, escrito à caneta. E lá eu descrevia, eu falava de sonhos, de todos os sonhos que eu tinha na vida, do que eu imaginava ser, do que eu pretendia fazer. E o mais emocionante é que essa história foi exatamente a minha carreira. Então, aos 16 anos, eu imaginava e sonhava com algo que eu consegui realizar. Então, eu tive um momento de eu acho, de contato com a verdade. Foi um momento da verdade com a minha própria história. E lá eu escrevia, talvez eu nunca vá conseguir um dia publicar este livro por vários motivos. Talvez por não ter condições financeiras, ou talvez por causa do próprio tempo. Então, você saber que aos 16 anos você sabe o que você quer, que você tem sonhos e que esses sonhos são percorridos durante 30 anos com realizações, ele ser materializado uma obra-prima, eu acho que é um grande orgulho, né? Eu me sinto muito orgulhosa porque venho de uma história de muitas restrições e dificuldades. Eu acho que como a maioria das famílias simples no Brasil que tem vontade de fazer faculdade, fazer mestrado, doutorado. Então é um grande desafio estudar no nosso país para quem não tem, né, condições financeiras. Então quando me dei conta com essa própria história 30 anos depois, eu fiquei
fiquei muito emocionada. Essa é a Nossa, palavra. e que delícia, né? Parabéns, que delícia. A gente tem uma questão que é muito importante, que a gente vê isso acontecendo em muitas empresas diversas vezes, que é assim, o começar do zero. Ou porque você muda um grande gestor, ou porque você tem um novo produto, você tem que começar do zero. O que você diria sobre esse processo? Até a gente conversou rapidamente um pouquinho aqui, quando a gente implementa um software novo, parece que você tem que mandar toda a equipe embora porque ninguém se adapta. Então, várias vezes a gente começa do zero dentro de numa empresa. O que você pode dizer sobre esse começar do zero? O que você pode deixar digamos, de legado nisso? Eu acho que começar do zero deveria ser a filosofia de qualquer CEO, de qualquer executivo nessa vida. Porque o mundo, ele vive em transformação. E essas transformações significam começar e recomeçar sempre. Então, começar do zero é um princípio que você tem que ter na sua vida, né? Como ética, é um princípio que não pode ter fim. Você está sempre recomeçando a partir de algum ponto, né? Então, na minha carreira, eu fiz engenharia elétrica, sonhava em trabalhar em empresas de distribuição de energia elétrica, parei no mundo das telecomunicações, percorri a carreira das telecomunicações, depois de quase 20 anos trilhando o mundo das telecomunicações, resolvi ir para as empresas de consultoria, que é outro recomeçar. Além disso, tive vários recomeçares em mudanças de cidades. Então, a cada momento no seu ciclo, né, isso é o que a gente chama na economia moderna de transformação. É você transformar aquilo que existe, os seus pensamentos, as suas verdades, os seus princípios e especialmente o seu conhecimento, porque o conhecimento é transformador, né? Então, eu acho que quem não consegue passar por uma mudança, por um recomeçar, ele nunca se transforma, então, portanto, ele não consegue se adaptar a cada mundo novo que vem chegando, né? Nossa, é incrível. Olha, é assim, essa simplesmente é a Rita Knop, que está aqui dando pra gente uma aula de vida, né, desde a sua história e até mesmo deixando a gente com um gostinho de quero mais para ter esse volume 4, né? Então, obrigada, Rita, mais uma vez. Foi incrível te conhecê-la, viu? Eu estou sempre à disposição, muito obrigada. Então, para vocês que tiverem a oportunidade, né, de ver essa reportagem através desse canal super respeitado, maravilhoso, não deixem, né, de conhecer a história dos executivos, porque algo você vai se identificar se você tem sonhos. Então, todas as pessoas que estão aqui hoje têm grandes sonhos e por isso conseguiram se reunir nessa obra. Então, especialmente aos brasileiros, a todos os executivos, aos meus colegas, né, a minha família, o meu marido que me permitiu ter a carreira que eu tenho. Então, eu acho que se não tivesse casado com ele, provavelmente não teria essa carreira tão frutuosa e tão grandiosa. Eu deixo essa mensagem, né? Então, acredite nos seus sonhos. Parabéns, muito obrigada, viu? Obrigada.